E aí, pessoal, tudo bem? Estou chegando aqui nesse espaço que me permite conversar sobre o Flamengo com tantas pessoas amigas, né? Eu que tenho como uma das minhas grandes alegrias conversar sobre Flamengo com os meus amigos mais próximos, pessoalmente, ou mesmo aí pelos grupos de WhatsApp e tal. Por que não fazer isso aqui também pelo YouTube, né? Então eu peço a sua ajuda para que você, a partir de hoje, passe a seguir o canal, que você curta esse comentário, que você faça os seus comentários também, para que a gente possa criar uma grande rede aqui, para a gente conversar muito sobre o Flamengo, sobre as notícias do Flamengo e sobre as opiniões envolvendo o Flamengo, né? Então, peço esse favor para vocês, vamos em frente. Eu quero abordar 3 temas hoje aqui. Obviamente, a vitória do Flamengo sobre o Inter nas oitavas de final da Libertadores, jogo de ida no Maracanã. O outro tema, a recusa do Flamengo, que recebeu a proposta por um dos seus zagueiros. Eu vou falar já já. E o outro, o novo patrocinador do Flamengo, né? O que virá nesse novo patrocínio? A gente vai falar sobre isso aqui a partir de agora. Bom, eu vou começar com uma vitória do Flamengo, né? Uma vitória que causou discussões nas redes sociais. Muita gente decepcionada pelo fato de o Flamengo ter vencido pelo placar mínimo. Mas aí a gente levanta uma discussão, né? Vamos parar para pensar. De todos os confrontos nessas oitavas de final da Libertadores, qual era o mais difícil? Qual era o mais intrincado? Era exatamente esse duelo nacional entre Flamengo e Internacional. É verdade que o Internacional não vive das suas melhores fases. Passa por problemas. Inclusive o Roger, o técnico do Inter, até outro dia aí teve para ser demitido. Mas o fato é que é um confronto em que as duas equipes se mobilizam e que torna ele mais difícil, portanto. O Flamengo teve chance de vencer por mais de 1-0? Teve, mas venceu. Isso é muito importante. Eu vou há 2 semanas, quando o Flamengo perdeu para o Atlético Mineiro no Maracanã, teve gente que estava rezando para terminar em empate. E se terminasse em empate, o Flamengo, com a vitória em Belo Horizonte, teria se classificado. Ou seja, não foi o pior dos resultados, mas também não foi o melhor. O Internacional também vive a mesma sensação. Eles lá sabem que perderam o jogo, obviamente, estão tão tristes por isso, mas também estão conscientes de que não foi o pior dos resultados. Evidentemente, o confronto está aberto e a gente vai ver o que vai acontecer na quarta. Mas aí fica uma pergunta. O quanto que o domingo, Flamengo e Inter voltam a se enfrentar domingo pelo Campeonato Brasileiro, pode influenciar o confronto de quarta-feira? A princípio, um não tem nada a ver com o outro, né? Mas eu tenho a impressão, ainda mais conhecendo o espírito do Rio Grande do Sul, de que isso pode influenciar sim. E eu vou explicar por quê. Muito provavelmente o Internacional vai com seu time reservaço. E o Flamengo vai vir com uma boa força, inclusive com alguns dos seus titulares. Afinal, todo mundo sabe que é prioridade do Flamengo, da diretoria do Flamengo, a conquista do título brasileiro. Então o Flamengo vai com uma força, se não máxima, uma força bem considerável para enfrentar o Internacional. Então, pelo andar da carruagem, ao que tudo indica, o Flamengo vai vencer o Inter no domingo, né? Não é certo, afinal a gente está falando de esporte. Mas dependendo de como for essa vitória, e repito, conhecendo bem o espírito do gaúcho, que é muito resultadista, ele vai se deixar influenciar por esse resultado e vai levar a carga dessa derrota para quarta-feira. Lembrando, o Flamengo joga pelo empate. Até hoje, nessa temporada, o Flamengo só perdeu uma vez por 2 gols de diferença e foi exatamente para o Bayern de Munique, né? Em toda a trajetória do Felipe Luiz, só perdeu 2 vezes por 2 gols. A outra derrota tinha sido lá no início da trajetória do técnico rubro-negro como técnico da equipe principal, 2-0, derrota para o Fluminense. Então, assim, as possibilidades do Flamengo são bem consideráveis de conseguir essa classificação na próxima quarta-feira. Só não pode se desmobilizar, tem que ficar ligado. O exemplo dos 2 últimos anos está aí, só que o time do Flamengo hoje é melhor, hoje é mais bem treinado e a chance de classificação é bastante grande. Falando em força do time do Flamengo, né, o Flamengo vai botar mais dinheiro em caixa. Já já eu vou falar sobre isso. Agora eu quero abordar a questão da recusa do Flamengo pelo zagueiro Iago. O Bahia, que a gente chama de Bahia City, na verdade o Grupo City, né, fez uma oferta de 2 milhões de euros pelo jogador e o Flamengo manteria 20% dos direitos econômicos. O Flamengo, além de ter achado a proposta muito baixa, não tem no seu planejamento vender nenhum jogador da base nessa temporada. A exceção talvez seja o atacante Matheus Gonçalves, que está em negociação aí com o Zenit da Rússia, para se juntar ao Gerson, lá no frio da Rússia, né, para essa temporada ainda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Flamengo recusou essa proposta. A gente sabe que é uma política que vem desde 2013 do Flamengo, de vender os seus jogadores da base por um preço interessante, para que lá na frente, em futuras revendas desses jogadores, o Flamengo abocanhe parte dos direitos econômicos
desses jogadores, né? Já aconteceu com muitos, inclusive tá para acontecer aí com o Rodrigo Muniz, que está em vias de ser vendido para o Atalanta da Itália por 40 milhões de euros, e se isso se concretizar, o Flamengo terá direito a uma boa parcela, além da própria cláusula de solidariedade por ter sido o clube formador do jogador. E para fechar, a gente vai falar do assunto que está mexendo com os bastidores, com a parte interna do Flamengo. Engasguei, vamos tomar aquela coquinha aqui para dar uma refrescada. Lembrei até o Orlando Batista, no tempo do Camisa 9 agora. Vamos lá. Uma nova proposta de um novo patrocinador master do Flamengo está pintando, né? Como vocês viram ontem no jogo, o Flamengo se despediu da Pixbet, a sua patrocinadora nos últimos tempos. Aliás, na camisa do time ontem estava escrito "Obrigado, Pixbet". Portanto, foi um rompimento amigável de um contrato que rendia ao Flamengo 250 milhões a cada 2 anos. Era esse o acordo. 3 empresas acenaram para o Flamengo: a Superbet, a Betano e a Esportes da Sorte. Sendo que a Superbet chegou com uma proposta pesada, de 200 milhões por ano, ou seja, 400 milhões a cada 2 anos. Essa oferta, por exemplo, faria o Flamengo recuperar o prejuízo que teve com a renegociação das verbas de TV, né, que a gestão passada fez, e o Flamengo acabou perdendo alguma receita nisso. Então o Flamengo recuperaria essa receita, e aí você junta isso a todas as receitas que o Flamengo já tem e todas as outras que ele busca ter, você vê que o potencial para que o Flamengo reforce ainda mais o seu time nas próximas temporadas e comece também a preparar um caixa para a construção do estádio é bem considerável. Então essa é a situação, a gente provavelmente já vai saber aí nos próximos dias quem será o novo patrocinador master do Flamengo. Como é que vai ser no próximo domingo? Como é que vai ser no próximo jogo da Libertadores? A princípio o Flamengo não tem que colocar ninguém ali na condição de patrocinador principal. Vamos ver se o Flamengo vai aproveitar para fazer algum tipo de ação de marketing, algum tipo de ação social para colocar ali no lugar do patrocinador que agora se foi a Pixbet. Tá bom, gente? A gente vai voltar por aqui com novas informações, com novos comentários, opiniões, tudo que envolve o Flamengo aqui para que a gente, como eu disse lá no começo, a gente mantenha essa relação saudável aqui de bate-papo e de companheirismo, sempre para falar do Flamengo. Tá legal? Um grande abraço para todos.